A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Hoje, sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, eu vim aqui, irmãos, deixar uma palavra do Senhor para a sua vida. Deus, irmãos, Ele me deu uma direção de estar aqui todos os dias orando por vocês. Amém? Irmãos, antes de nós orarmos, antes de nós fazer a nossa oração da manhã, eu queria deixar uma palavra com vocês. A palavra se encontra no livro de João. João, capítulo 13, versículo 23. Você que está com a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, fica à vontade. Se você não estiver com a sua Bíblia, talvez você não pode ler a Bíblia agora, talvez você está no ônibus, ou você está num lugar que não consegue abrir a sua Bíblia, também não tem problema. Mas vamos ler aqui no livro de João, capítulo 13, versículo 23. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então, Simão Pedro fez o sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Irmãos, eu queria dar uma ênfase aqui, essa primeira parte do versículo 23, que vai dizer o seguinte: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele tinha 12 discípulos. Jesus, ele escolheu, irmãos, 12 discípulos para logo em seguida se tornar apóstolos, né? Depois que Jesus morresse, fosse se ajuntar com o Pai na glória, ele ia deixar 12 apóstolos para poderem fazer a obra dele, a obra que ele tinha começado. Irmãos, nós sabemos que Jesus ele tinha 12 discípulos. Mas, irmãos, dentre esses 12 discípulos, a gente vê a Bíblia nos falar muito de 3. E esses 3 são Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos, irmãos, que Jesus ele tinha mais intimidade, que ele tinha mais afeição, era esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12. Mas a Bíblia vai nos falar, vai nos dizer que dentre os 12 tinha 3, em qual Jesus era mais próximo. E ainda, irmãos, dentre esses 3 discípulos de Jesus, que era mais íntimo dele, ainda tinha um que Jesus o amava mais do que os outros. E a gente sabe que esse discípulo no qual Jesus amava mais do que os outros era João. João, irmãos, era o discípulo no qual Jesus mais amava. O texto no qual nós acabamos de ler vai nos dizer isso, né? Que João, ele reclinava no peito de Jesus. Ele colocava a cabeça no peito de Jesus, de tanta intimidade que João lhe tinha com Jesus. Mas talvez você se pergunta, mas Davidson, Deus ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele não faz acepção de pessoas. E realmente, irmãos, Jesus ele não faz acepção de pessoas para salvar. Para salvar, irmãos, Jesus ele salva qualquer pessoa. Mas agora, para ter intimidade, para ser usado por Deus, é preciso de você buscar mais. João era o discípulo de Jesus que Jesus mais amava, mas não era porque Jesus ele fazia acepção de pessoa ou porque Jesus ele gostava mais de João. Não, é porque João, irmãos, ele se entregou mais do que os outros discípulos. João, ele era mais querido por Jesus porque João ele amava mais Jesus. João, irmãos, ele amava mais Jesus do que os outros discípulos. Foi por isso que João foi o discípulo mais amado, porque ele amava mais Jesus do que os outros. Ou seja, a palavra do Senhor vai nos dizer que João, ele se entregou mais do que os outros. João, ele se entregou mais do que os outros discípulos. Por isso que João, ele foi o discípulo mais amado. A gente vê isso quando Jesus ele foi crucificado, irmãos. A única pessoa que estava lá com Jesus na sua crucificação era a mãe de Jesus e João. O único discípulo que estava com Jesus até a morte foi João. Os outros discípulos fugiram porque eles ficaram com medo de ser presos e de ser condenados à morte, assim como Jesus ele foi condenado. Mas João não, irmãos. João ele esteve lá até o fim. João esteve com Jesus até no momento da sua morte. Foi por isso que João ele foi o discípulo mais amado. Ele foi o discípulo mais amado, irmãos, porque João ele também amou mais do que os outros. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é:
Se você quiser ficar mais íntimo de Deus, irmãos, você precisa se achegar a Deus. Na palavra do Senhor vai nos dizer lá em Tiago 4, versículo 8, vai dizer o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ou seja, irmãos, para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos nos achegar a Ele. E como é que a gente nos achega para perto de Deus? Como que a gente fica mais perto de Deus? É orando, é jejuando, é lendo a palavra. Irmãos, eu sempre tive o pensamento, eu sempre tive a ideia de que Deus ele fazia acepção de pessoas. Mas quando eu fui lendo a palavra, quando eu fui lendo a Bíblia, foi quando eu fui tendo mais conhecimento da palavra do Senhor, eu vi que não é bem assim. Irmãos, tudo vai depender da nossa entrega. Quanto mais a gente entrega a nossa vida para Deus, mais Ele entrega a Ele, a nós. Irmãos, por que tem pessoas que são muito usadas por Deus? Por que tem muitas pessoas que são pregadores, pastores? Por que tem muitas pessoas que são usadas por Deus? Porque essas pessoas, elas entregaram mais para Deus. Irmãos, e se você entregar mais para Deus, você pode receber mais de Deus. Porque, irmãos, Deus ele não faz acepção de pessoas. Mas se você quiser ter algo a mais com Deus, se você quiser ter mais intimidade com Deus, você precisa se achegar a Deus. Você precisa ficar mais perto de Deus. Foi como o versículo que eu acabei de ler aqui. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, irmãos, para você ter mais intimidade com Deus, você precisa se achegar a Deus. Estou lembrando aqui da situação de Ana. Ana, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E de tanto Ana orar, de tanto Ana buscar, de tanto Ana clamar, eu acredito que Ana, ela passava noites, madrugadas, orando a Deus, pedindo um filho. E de tanto ela pedir, irmãos, Deus foi lá e concedeu a ela esse desejo do coração dela. Deus foi lá e deu a ela um filho. Então, irmãos, nós temos que nos achegar a Deus. Porque quanto mais a gente se achega para perto de Deus, mais Deus ele se achega para perto de nós. Quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, mais de Deus nós ficamos íntimos. Irmãos, eu queria orar por vocês essa manhã. E a minha oração aqui nessa manhã vai ser pedindo para que Deus ele venha te dar mais intimidade. Para que você venha ter mais intimidade com Deus. Amém? Você que pode, irmãos, vamos orar nessa manhã. Mas você que não pode, fique em espírito de oração. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai. Deus de tudo e de todas as coisas. Aqui, Senhor, nessa manhã de sexta-feira, eu entrego a vida do meu irmão, da minha irmã, que está ouvindo essa oração. Pai, a minha oração aqui nesta manhã, Senhor, é que o Senhor venha dar mais intimidade para essa pessoa, que essa pessoa ela venha ser mais íntima do Senhor. Porque, Pai, todos nós precisamos disso. Na palavra do Senhor vai nos dizer para nós nos achegar ao Senhor, e o Senhor se achegará a nós. Então, a minha oração, Pai, é que nessa manhã, que o Senhor venha dar mais intimidade ao nosso irmão, à nossa irmã, para que eles venham, Pai, desfrutar mais da Tua presença. Meu Pai, assim como Ana, meu Pai, ela buscou, meu Pai, do Senhor, um filho. Assim, meu Pai, que nós também venhamos buscar mais da Tua presença. Que nós venhamos buscar mais do Senhor. Que nós venhamos buscar mais do Teu Espírito, Senhor. Porque a gente sabe, Senhor, que o Senhor não faz acepção de pessoas. A gente sabe que o Senhor não faz acepção de almas. O Senhor aceita todo mundo. Mas, meu Pai, a proporção da nossa intimidade, o quanto, Senhor, de intimidade que nós iremos ter com o Senhor, somos nós que vamos decidir. Porque, meu Pai, o Senhor não vai nos obrigar a ter intimidade com o Senhor se a gente não quiser. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha colocar no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que eles venham ter mais sede pelo Senhor, que eles venham querer mais da Tua presença. Porque, meu Pai, quanto mais perto da Tua presença nós estamos, mais distante, meu Pai, do mundo nós estamos. Meu Pai, quanto mais perto do Senhor, meu Pai, nós ficamos, mais distante do mundo a gente fica. Então, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha dar mais intimidade a esse irmão, a essa irmã, que nós venhamos, meu Pai, cada vez mais estar alinhados, ó Pai, com o Senhor. Porque, meu Pai, nós sabemos que a Tua presença, Senhor, ela é como se fosse um oceano.
E que nós venhamos, Senhor, mergulhar nesse oceano, que nós venhamos mergulhar na Tua presença, meu Pai. Meu Pai, intimidades, meu Pai, não é somente para pastores, para missionários, para pregadores, não. Nós sabemos que intimidades com o Senhor é para todos, ó Pai, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Mas quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, Pai, mais intimidade o Senhor tem conosco. E a minha oração, ó Pai, nessa manhã, é para que o Senhor venha fazer com que essa pessoa ela venha entender, Pai, que ela tem que buscar a Tua presença. E que a Tua presença é como se fosse um oceano, Senhor. A Tua presença é como se fosse um oceano. E nós somos as pessoas que decidimos se vamos ou não mergulhar nesse oceano. Ou apenas molhar o pé na água. Porque tem pessoas, ó Pai, que vão na praia simplesmente para molhar o pé. Não entram, simplesmente ficam lá na beira do mar. Mas tem pessoas que se jogam, que se lançam, que se entregam, ó Pai, que vão e mergulham naquele oceano. Que nós venhamos fazer isso, ó Pai, que nós venhamos mergulhar na Tua presença, que nós venhamos mergulhar, ó Pai, nos rios do Teu Espírito. Faz, ó Pai, com que essa pessoa ela venha entender isso, ó Pai, que ela venha buscar mais e mais e mais a Tua presença. Essa, Senhor, é a minha oração que eu peço aqui neste exato momento. Essa oração que eu peço para o meu irmão, para minha irmã, aqui nesta manhã. Senhor, eu te peço que o Senhor venha guardar a vida deste ouvinte. Que o Senhor venha dar ele um dia maravilhoso. Pai, que essa sexta-feira venha ser uma sexta-feira repleta de bênçãos. E que o Senhor venha dar a eles, ó Pai, um final de semana bom. Para que eles venham desfrutar, ó Pai. Para que o meu irmão, ó Pai, venha descansar dos trabalhos de casa, dos afazeres. Que o Senhor venha dar a eles, ó Pai, um final de semana repleto de paz e prosperidade e bênçãos, ó Pai. Essa é a minha oração que eu peço aqui ao Senhor nesta manhã, Pai. Vai dando ao nosso irmão mais intimidade com o Senhor, que eles venham mergulhar no rio do Teu Espírito e que o Senhor venha abençoar esse final de semana do nosso irmão para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, ó Pai, eu te louvo, te agradeço e te glorifico. Amém. Irmãos, eu vou ficando por aqui. Amanhã estarei de volta, amanhã é sábado. Estarei de volta com mais uma manhã de oração, mais uma palavra do Senhor para estar edificando a tua vida. Fique com Deus e até amanhã. Glórias ao Senhor Jesus.